Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos falar de um assunto que pode causar muitas dúvidas no departamento pessoal, principalmente para quem é iniciante ou para quem já trabalha na área, mas não se aprofundou na legislação trabalhista. O tema da nossa aula de hoje é rescisão por acordo. Você sabia que a rescisão por acordo ela foi regulamentada há pouco tempo? Ela foi regulamentada lá com a reforma trabalhista de 2017. Então fica comigo nesse vídeo, porque na aula de hoje eu vou te explicar tudo relacionado a esse tema, principalmente quando a gente tem dúvidas ali quanto ao aviso prévio trabalhado, indenizado e quais são os direitos tanto da empresa quanto do empregado no tipo de rescisão por acordo. Bom, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Aline Barbosa, sou professora de departamento pessoal. Caso você seja do departamento pessoal, RH, contabilidade ou gosta simplesmente desse tema, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, como eu disse para vocês, a rescisão por acordo, ela foi homologada pela Reforma Trabalhista, a Lei 13.467 de 2017. Antes da Reforma Trabalhista, havia ali um acordo normalmente entre as empresas e o empregado, um acordo que nunca foi reconhecido pela lei, que é um acordo fraudulento, que é quando que a empresa ela dispensava o empregado, normalmente aquele empregado que já tinha muitos anos de empresa, era um empregado que ele não queria pedir as contas, porque ele não queria perder os direitos dele, e a empresa também não queria mandar um empregado embora, porque ela não queria pagar uma rescisão tão alta, então ficava naquela situação penosa ali naquela relação de trabalho. O que normalmente acontecia é um acordo fraudulento, que às vezes ainda acontece por falta de conhecimento da lei, mas era o acordo que a empresa então fazia um acordo ali com o empregado, né? Ela mandava ele embora, pedia a devolução da multa ali dos 40% do FGTS e cada um seguia a sua vida. Esse tipo de extrato, né? Esse tipo de rescisão de contrato de trabalho nunca foi respaldado pela justiça. Por isso que a reforma trabalhista ela traz essa opção tanto para a empresa quanto para o empregado. Então, se vocês querem terminar essa relação, vocês podem terminar uma relação agora de forma acordada legalmente, contanto que respeite tudo que traz o artigo 484A da CLT. Então, nesse tipo de rescisão aqui, não tem uma carta que o empregado vai assinar dizendo eu estou pedindo demissão ou ali um comunicado de dispensa da empresa. Neste caso aqui é fundamental, então, ter um documento que vai estar todo o trato ali, todo o acordo que foi feito entre a empresa e o empregado. Principalmente listando quais serão as verbas e os direitos que esse empregado vai ter por conta dessa rescisão. Então, nesse documento tem que estar descrito tudo aquilo que vai ser pago integralmente por empregado, tudo aquilo que vai ser pago pela metade, principalmente o que não vai ser pago. Então anota aí, nesse tipo de rescisão, o empregado principalmente não tem direito ao seguro-desemprego. Você encontra essa informação no segundo artigo do 484A da CLT. Outro ponto que a gente precisa observar nessa lei, que a gente precisa parar e pensar, refletir sobre ela, é que não existe nessa lei, assim, de quem deve partir a comunicação do pedido de uma rescisão por acordo. Então, há quem fala assim, não, tem que partir do empregado, é ele que tem que pedir. Mas o que a gente tem que observar aqui é que o principal fundamento desse tipo de rescisão é que haja um acordo. Então, o empregado ele não pode comunicar à empresa e falar, eu quero uma rescisão por acordo e pronto, acabou. E a empresa também não pode comunicar ao empregado, vamos ter uma rescisão por acordo e pronto, acabou. Não, tem que ser algo acordado. A essência aqui é que vamos acordar. Então não importa quem comunica, o que importa é que a outra parte, ela aceite, ela concorde e aceite. Principalmente o empregado, que nesse tipo de rescisão, ele não tem todos os direitos dele ali integralmente. Então, até como eu deixei aqui para você, se o trabalhador quiser e a empresa não aceitar, não tem acordo. Se a empresa quiser e o empregado não aceitar, também não tem. É fundamental que as duas partes queiram e aceitem esse tipo de rescisão. Senão, não tem acordo. E aí a gente precisa ficar atento ao que diz o 484A, tá? Então eu trouxe ele aqui para você ver o que tá bem escrito lá, porque às vezes a gente não observa o que tá ali na lei, a gente pode ter dúvida, e o 484A, ele deixa algumas coisas aí, vamos dizer assim, ele não comenta sobre determinadas coisas. Quando ele não comenta sobre determinadas coisas que já são por padrão numa rescisão, então a gente já aplica o que já existe na lei e eu vou trazer esse entendimento para você. Então, o artigo 484A, ele diz o quê? O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Então, poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador. Por metade, já tá aqui, por metade, o aviso prévio, se indenizado, tá? Então, se indenizado. Então, a indenização que a empresa paga ali, aquela multa rescisória de 40% por padrão, aqui ela é pela metade, então vai ser 20%. E aí, já aqui, o que vai ser pago integralmente? As demais verbas trabalhistas. Então, por metade é só esses dois. Os demais é tudo pago integralmente.
Mas ela traz uma outra observação no seu artigo 1º, dizendo que o fundo de garantia por tempo de serviço, quando o trabalhador ele tem direito ao saque do fundo de garantia, aqui vai ser limitado até 80% do valor dos depósitos que aquela empresa fez. Então, todos os depósitos que a empresa fez ali durante aquele tempo de contrato de trabalho, o empregado só pode sacar até 80%. E por fim, ela já traz o que aqui, ó, não autorizando o ingresso ao programa de seguro-desemprego. Então, aqui a lei entende o quê? O empregado, ele acordou com essa demissão. Então, o seguro-desemprego, ele visa principalmente proteger o empregado que foi pego de surpresa. O empregado que não estava esperando ser dispensado e a empresa vem por vontade própria, porque ela quer, e dispensa aquele empregado. Então, como o empregado fica desamparado, então ele tem direito de ingressar com o pedido de solicitação de seguro-desemprego. Se ele vai ter direito, é outra coisa. Mas, principalmente neste caso aqui, da rescisão por acordo, mesmo que ele tivesse direito, ele não tem. Na verdade, ele não tem direito. Por quê? Porque esse tipo de rescisão não dá o direito ao seguro-desemprego. E o que esse trabalhador ele vai receber ali integralmente? Ele vai receber o saldo de salário dele, as férias vencidas mais o terço constitucional, ele vai receber as férias proporcionais do seu terço também, o 13º salário proporcional. O aviso prévio, se for indenizado, como a própria lei já diz, é pago pela metade. Então, por exemplo, se você é meu aluno, você sabe que o empregado, no contrato de experiência, ele não tem direito ao aviso prévio, a menos que haja ali cláusula. Mas não é assunto dessa aula. Mas a gente tem um empregado ali que ele não está no contrato de experiência, mas também não tem um ano completo de trabalho, ele já tem 30 dias garantido de aviso prévio. Se ele tem mais de um ano, se ele tem mais de um ano completo, a cada ano completo existe a lei do aviso prévio proporcional. Essa lei determina que o quê? Que a cada um ano de contrato de trabalho, este trabalhador, ele vai ter mais 3 dias ali de pagamento de salário. Então, se ele tem um ano completo, ele já não tinha 30 garantido porque ele não está no contrato de experiência, agora como ele tem um ano completo, ele ganha mais 3. E assim, 3 mais 3 mais 3, limitado a 60 dias. Neste caso, eu trouxe um exemplo para vocês, um empregado ali que ele tem 2 anos completos de contrato de trabalho. Então, ele já tem uns 30, que é garantido por lei, mais 6 dias. Por quê? É 3 por cada ano. Então, no primeiro ano ele ganhou 3, no segundo completo ele ganhou mais 3. Então, ao todo, esse empregado ele tem 36 dias de aviso prévio proporcional. Então, na rescisão por acordo e na dispensa sem justa causa, o empregado tem direito ao aviso prévio proporcional. Neste caso aqui, então, como é uma verba indenizada, aqui esse aviso prévio proporcional, o empregado ele não vai receber os 36 dias. Como a lei mesmo já diz, ele vai receber pela metade. Então, se ele tem direito a 36, ele vai receber 18 dias. Outra dúvida que pode surgir, tudo bem, Aline, mas e se o empregado ele optou por trabalhar? Ele fez ali o acordo com a empresa que ele vai trabalhar durante esse tempo do aviso prévio. E aqui, gente, se você ver a lei, ela não é específica. E ainda a gente não tem nenhuma súmula, nenhuma orientação dizendo especificadamente como deve ser o aviso prévio trabalhado. Então, como a reforma trabalhista não inclui orientação sobre o aviso prévio trabalhado quando a gente fala de acordo por rescisão de contrato de trabalho, então a gente vai seguir o que já existe na lei. O que já existe na lei é o quê? Que o empregado, no mínimo, vai trabalhar 30 dias. Aline, mas você não falou que ele tem direito, a cada ano completo, ele tem direito a 36, a mais 3 dias, então 33, 36 e assim em diante? Sim, mas entenda quando a gente fala de aviso prévio proporcional, é um direito do empregado receber, não de trabalhar. Então, no aviso prévio proporcional, o empregado nunca trabalha mais que 30 dias. Nunca, nunca, nunca. Se você ver a jurisprudência, você vai ver que o empregado ele nunca deve trabalhar. O recebimento é o direito dele, entendeu? Aqui o empregado ele deve trabalhar no máximo 30 dias. A empresa não pode nunca mandar o empregado trabalhar mais que 30 dias. Então, como essa nova proposta da reforma trabalhista não especifica nada, segue o que já está na lei, tá bom? Que é os 30 dias. Então, aqui eu sempre vou orientar você a ir para o caminho mais seguro. Faz aquilo que a lei já permite, ou seja, fala para ele trabalhar os 30 dias e o resto, porque ele tem mais de um ano completo. Então, no caso do exemplo deste empregado que eu trouxe, que tem 36 dias, ele vai trabalhar 30 e a empresa vai indenizar os outros 6 dias, tá? Ela não vai mandar ele trabalhar os 36 dias. Então, como eu disse pra você, não se esqueça que a rescisão por acordo, ela impacta diretamente ali o FGTS, tá? Então, o empregado aqui, ele não vai ter direito a uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS, a empresa não vai pagar uma multa de 40% sobre o saldo ali da base de FGTS, e sim 20%. E o trabalhador pode sacar, como eu disse, até 80% do total
disponível em sua conta vinculada de FGTS, a conta que ele tem vinculada com a Caixa Econômica Federal e com aquela empresa, onde a empresa ali faz os depósitos do FGTS dele. FGTS, esse que é uma obrigação da empresa fazer os depósitos e não é um desconto ali que a gente tem do salário do empregado. Então, Aline, como o empregado pode estar sacando ou usufruindo esse restante que ficou? Vai depender do artigo 20 da Lei 8.036 de 1990. Normalmente, as hipóteses previstas para o saque dessa base, né, desse saldo de FGTS que está ali na conta desse funcionário, dessa pessoa, vai ser para aquisição de imóveis, aposentadoria, falecimento do trabalhador. E aí, às vezes, pode ser que a Caixa Econômica libere alguma regra, algum benefício e permita ele sacar. Mas aí já não tem nada a ver com a empresa, tá bom? Então agora eu te convido para a gente recapitular o que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que na rescisão por acordo, que foi homologada ali com a reforma trabalhista, é uma rescisão que a empresa e o empregado, eles acordando ali a desfazer aquela relação de trabalho, o empregado ele vai ter direito às verbas rescisórias normais, integralmente, como salário, férias e 13º, tudo que numa rescisão comum ele já teria direito. Ele tem direito à multa do FGTS reduzida a 20%, o saque de até 80% do saldo do FGTS vinculado à empresa, o aviso prévio, se indenizado, é pago pela metade. Se for trabalhado, ele vai trabalhar 30 dias e se tiver aviso prévio proporcional à empresa vai indenizar o resto. Ele não tem direito ao seguro-desemprego. E tudo isso é somente permitido se ambas as partes concordarem, aceitarem. Não pode haver imposição, né, aqui, nem de uma parte, nem de outra parte. Ambas têm que aceitar, concordar. Por isso que o nome já diz rescisão por acordo. Bom, se você não deixou o seu like até agora, eu te peço, por favor, deixa o seu like. Se quiser fazer algum comentário aqui embaixo, também pode deixar seu comentário, porque assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e eu continuo produzindo esse tipo de conteúdos aqui que ajudam tanto a gente quando a gente fala ali de direito do trabalho. E eu te convido também a conhecer o Departamento Pessoal Pro, o meu curso do método DP Sem Mistérios. Se você sente insegurança a lidar com as rotinas de departamento pessoal, quer iniciar na área ou já está na área e não entende os cálculos da folha de pagamento ou tem medo de errar quando a gente fala de cálculos de folha de pagamento, tem dúvidas como preencher o E-Social, o que é o E-Social, qual é a necessidade de entender, sente insegurança quando a gente tem assuntos ali sobre admissão, demissão, cálculos de férias, rescisões, incerteza nas gestões de afastamentos. Hoje eu tenho uma notícia boa para você, isso tem solução e é no curso Formação em Departamento Pessoal Pro, tá? Do DP Sem Mistérios. Você vai aprender as rotinas do DP na prática, dominar contratos, folhas, férias, 13º, rescisões, entender o E-Social, como gerar guias de impostos, DCTF Web e tudo, gente, tudo relacionado ao departamento pessoal. Temos diversas videoaulas ali, materiais para download, como checklists, formulários de comunicação tanto para a empresa quanto para empregados ou com clientes da sua contabilidade ou terceirização da folha de pagamento. Conteúdo esse 100% atualizado com a legislação trabalhista e o melhor, você conta com suporte a dúvidas. Então, teve dúvida em alguma aula? Entre em contato comigo que eu vou estar te respondendo, te dando todo o suporte que você precisa. Aline, aconteceu alguma coisa aqui no meu trabalho, eu fiquei com uma dúvida, principalmente quando a gente fala de direito do trabalho, pode entrar em contato comigo que eu respondo ali os meus alunos com prioridade, tá bom? O curso é tanto para quem está começando na área ou para quem já atua, mas se sente inseguro contra a legislação, cálculos e todos os assuntos, principalmente quando a gente fala de funcionários e empresa. Então, acesse o link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Ou me manda mensagem, se você não conseguir acessar esse link, manda mensagem para mim que eu mando o link para você, tá bom? Bom, por hoje é só, espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem para mim nos comentários. Eu fico por aqui, te espero na próxima aula aqui no YouTube e tchau, tchau.